Fala, time firme. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns tópicos, né, bem válidos e que foram bem duradouros na concepção do Friedman, né? Dentre eles se destacam, por exemplo, a teoria da função do consumo, né, a teoria monetária, a própria demanda por moeda, a teoria quantitativa moderna da moeda, entre outros tópicos, como por exemplo a curva vertical de Phillips, né, que é posta a longo prazo, diferente da curva dele, que a curto prazo ela segue uma regra exponencial, né? Então isso a gente vai expor assim da forma mais clara possível, que fique para bom entendimento. Partindo aí do pressuposto da teoria da função do consumo, o que o Friedman diz pra gente? Ele apresenta uma visão nova para a relação entre renda e consumo, até porque sempre se defendia que qualquer aumento no rendimento dos indivíduos teria como base resultante uma alta imediata do consumo, e sendo assim, da demanda como um todo. O próprio Milton ele tinha uma visão diferente disso tudo, porque para ele o rendimento ele é resultado de dois componentes. Um deles é permanente e o outro deles ele é transitório, temporário, ou seja, aquele permanente é dado como salário ou renda de um imóvel que o indivíduo espera receber periodicamente. E o outro temporário é aquele relacionado a ganhos esporádicos, por exemplo, como um bônus. Assim, a gente entende que o grau de consumo das pessoas, ele se baseia, ou no caso se baseava, apenas na parcela de renda em que elas consideravam como estável ou de longo prazo, e assim elas gastariam um valor constante de sua renda permanente e poupariam a maior parte de sua renda transitória. A gente vê como exemplo, assim, um funcionário que recebe R$2.000 no mês. O seu consumo, levando em conta que seja 1.000, ele seria baseado nesse valor, porque ele espera continuar recebendo essa remuneração periodicamente. Caso esse trabalhador receba em certo período 50.000 em uma aplicação financeira, ele já não consome mais intensamente nesse período. Por quê? Essa remuneração temporária ela vai ser diminuída, né, dissolvida ao longo do prazo, e o trabalhador ele vai passar a gastar, por exemplo, R$1.500 por mês de agora em diante. Assim, uma alta remuneração comparada àquele salário do indivíduo, ela resulta em uma pequena variação nos seus gastos. É mantido um padrão de vida bastante constante, mesmo que os rendimentos eles variem consideravelmente em certos períodos. Essa colocação ela foi de extrema importância para a época, porque ela afrouxou, né? Ela abriu espaço na relação entre consumo e renda, e permitiu aos economistas em si tomarem decisões mais precisas nesse sentido. Por exemplo, na teoria monetária, de acordo com Friedman, essa teoria ela dá ênfase no papel da política monetária para a estabilidade macroeconômica de uma economia de mercado por meio de instrumentos como alteração na oferta de moeda e de outros meios de pagamentos. A gente parte do pressuposto de que a demanda por moeda ela é insensível à taxa de juros, e no modelo monetarista a moeda ela é tão somente um meio de pagamento, né, cuja demanda ela é uma função do produto e do nível de preços. Essa teoria ela também se baseia na ideia da teoria quantitativa da moeda do próprio Irving Fisher, né, ao entender que existe um descompasso entre a oferta nominal e o produto, que resulta na variação do próprio nível de preços, né. Por exemplo, a demanda por moeda, na concepção do Friedman, por exemplo, nas famílias a moeda ela é um ativo como outro qualquer, e para as firmas a moeda ela é um bem de capital. Os gostos e preferências de quem detém a riqueza, né, nas suas formas diversas e diferentes tipos de formas de riqueza, elas influenciam sim no comportamento da função da demanda por moeda. A demanda por moeda ela pode ser abordada semelhante à demanda por bens de consumo. É uma correlação assim simples. Por quê? Mas aí mora uma pequena diferença, que consiste entre a riqueza e não a renda. Isso constitui a restrição orçamentária. Além disso, a moeda ela é um ativo em que os indivíduos retêm para compor a sua própria carteira de títulos naquele serviço que eles produzem, né? Por exemplo, para as empresas ela é um bem de capital, como outro qualquer utilizado no processo produtivo. Assim, a teoria da demanda por moeda ela é um tópico especial da própria teoria do capital. Já na teoria quantitativa moderna da moeda, o Friedman ele nos deixa claro que ele sempre defende que a oferta de moeda é o principal determinante das variações do produto nominal. Ele procura expor que a sua reformulação da teoria quantitativa da moeda
ela foi além daquilo que a interpretação do Keynes dizia, e ela toma por semelhança o método de esclarecimento dos neoclássicos. Ela trata-se muito mais de uma demanda, né, de uma teoria de determinação do nível de preços e da renda nominal. Na visão desse economista, essa teoria quantitativa da moeda, ela estabelece que é a quantidade real de moeda, muito mais que a quantidade nominal de moeda, que realmente importa para os agentes econômicos. Ou seja, em qualquer situação, esses agentes eles querem reter uma bem definida quantidade real de moeda. Ele ainda diz, em uma das suas obras publicadas, que as pessoas elas tendem extraordinariamente ser obstinadas a respeito da quantidade real de dinheiro em que elas desejam ter em seu poder, e elas estão pouco dispostas, né, a aceitar uma quantidade diferente, a menos que tenham reais incentivos para isso. O que isso quer dizer? Isso na verdade é a mais pura verdade, e não só no tempo quanto no espaço, porque mais ainda além disso, né, que consideramos os números como se apresentam, eles são reveladores marcantes de uma própria uniformidade. A gente tem aí países com todas as formas de sistema econômico, como rendas reais, que variam numa proporção de 15 ou 20 para 1, e, entretanto, os saldos monetários retidos pela população expressos em termos de semanas de renda, eles variam numa proporção de menos de 2 para 1. Na concepção do Friedman, mudanças substanciais nos níveis de preços e na renda nominal, elas são quase sempre resultado de mudanças na oferta monetária nominal, porque parte-se de uma situação de equilíbrio no qual os saldos nominais mantidos pelos agentes correspondam àqueles que lhes provêm os saldos reais desejados. Assim, uma expansão da oferta monetária, ela implica em um aumento do gasto agregado, porque os agentes gastam para se desfazerem do excesso de moeda, e dessa forma eles retomam o equilíbrio de seus saldos reais. Isso pode funcionar para um agente individual, mas não funciona para a economia como um todo, porque o gasto de um agente ele é a receita de outro. Um agente ele só pode diminuir o seu saldo monetário nominal se ele persuadir algum outro a aumentar o seu saldo monetário. Ou seja, logo, a comunidade como um todo ela não pode gastar mais do que suas receitas, e consequentemente uma expansão na oferta monetária ela só vai afetar o nível de preços. O Friedman ele segue a sua análise ressaltando que muitas versões da teoria quantitativa da moeda elas têm se preocupado em termos de níveis de variáveis envolvidas. Para análise das alterações da oferta monetária é muito mais útil expressar as tais mudanças, em termos de taxas de variação em si. É indispensável a gente dizer que uma mudança na taxa de crescimento da oferta monetária ela tende a ser acompanhada por uma mudança na taxa de inflação, sendo que um aumento na taxa de inflação ele aumenta o custo da oportunidade de reter moeda e, por conseguinte, ele diminui a demanda por saldos monetários reais. Logo, é óbvio a gente dizer que, observado uma mudança na demanda por saldos monetários reais, isso afeta variáveis reais, como bem modifica a taxa de juros nominal e real. Os fatores determinantes da oferta monetária, eles dependem basicamente do sistema monetário, ou seja, a base monetária e os que determinam o valor multiplicador monetário. O Friedman, ele destaca que a quantidade nominal de moeda ela é determinada primariamente pela oferta e que a quantidade real de moeda ela é determinada primariamente pela demanda. Segundo Friedman, a oferta monetária ela é a função, por exemplo, de variáveis como taxa de inflação, renda nominal e taxa de juros. O que, por exemplo, o Friedman faz é uma análise mais elegante da demanda por saldos reais, ao acrescentar algumas variáveis que os neoclássicos não utilizavam, e acrescentar a renda permanente como uma boa aproximação da riqueza do agente, no caso a demanda por saldos reais de um próprio agente individual. Ele dizia basicamente isso na teoria quantitativa moderna da moeda, né? Ele refutou os argumentos de Keynes, aproximou-se dos neoclássicos e apresentou argumentos novos.